Estamos de volta no Bate-Papo Esportivo e agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, você está precisando de uma proteção veicular ou está em busca de uma empresa que possui credibilidade, com um serviço diferenciado e preço especial, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. Agora, vamos falar do Cruzeiro. Zagueiro Dedé falou sobre o jogo de amanhã pela Libertadores. Semana importante, mas jogo a jogo a gente foca, né? Como tem um jogo do Huracan, é um jogo importante pra gente, um jogo da classificação nossa, pra gente manter aí o 100% na Libertadores. A gente tá bem focado nesse jogo, para depois a gente pensar, estudar e trabalhar sobre o clássico. A gente sabe que vantagem de um empate é importante, mas só que a final vai ser depois do jogo do Huracan. Então, não vou te dar uma resposta agora do que foi, o que vai ser durante a semana, pelo fato de ter esse jogo do Huracan, porque eu estou muito concentrado nessa partida, para esse jogo, focado no que a gente tem que fazer, que vai ser um jogo muito difícil. Então, eu acho que não é legal a gente pular etapa, a gente manter o foco na Libertadores, que é um jogo totalmente diferente do que vai ser a final. Tá aí, Guilherme Guimarães. Dedé tá focado, ele só quer falar do jogo de quarta-feira. É por aí, é uma coisa de cada vez, né? Quando começou, se não me engano foi a Lohana Lima, da Rádio Super, com a pergunta, eu já imaginei que ele ia dar uma desviada e falar do jogo de quarta-feira. É normal isso, né? A gente já acompanha o futebol há algum tempo, eu, obviamente, menos que você, né, Breno? Por motivos óbvios, mas, brincadeiras à parte, é claro que ele vai falar do jogo de quarta, é um jogo que vale classificação, que pode eliminar o Huracan, então é um jogo importantíssimo. O clássico para o Cruzeiro, ele vai começar a ser discutido, e também para o Atlético, depois de meia-noite, que na verdade será quinta-feira, né, depois do jogo de quarta. E o Cruzeiro faz um treinamento hoje à tarde, claro, Mano Menezes vai fechar o treino. Expectativa aí para algum tipo de mudança, Luciano, para esse jogo? Não, Breno. A base da equipe, o torcedor já sabe desse time do Cruzeiro. O Lucas Romero ganhou a posição ali como segundo volante. O Marquinhos Gabriel vem sendo o jogador utilizado na ponta esquerda, Rodriguinho no meio. Agora, eu queria destacar, Breno, o Robinho. O Mano Menezes vem fazendo um rodízio com algumas peças, mas o Robinho está indo para o 8º jogo seguido. A gente lembra do Robinho nos últimos anos, com algumas situações, alguns problemas físicos, e até aqui vem fazendo uma temporada, começando a maioria dos jogos como titular, e vem numa sequência forte. O 8º jogo seguido como titular, vem jogando bem. Então, destaque para o Robinho e também para a preparação física do Cruzeiro em relação a esse jogador. E o Marquinhos Gabriel foi poupado no último jogo. O Rafinha entrou, jogou bem. Ontem teve gente aqui até elegendo ele como o melhor em campo, Bira. Mas uma dor de cabeça aí pro Mano, hein? O Mano fica colocando esse rodízio aí, todo mundo que entra vai bem. Tem uma hora que tem que definir quem que é o time titular. E aí, Marquinhos Gabriel é titular? Ah, sem sombra de dúvida. O Marquinhos Gabriel tá jogando muita bola. Entrou no time, se firmou, assim como o Rodriguinho também, né? Que hoje eu não consigo enxergar o time do Cruzeiro sem o Rodriguinho nesse meio de campo. Agora, o Cruzeiro para as finais do Campeonato Mineiro, ele está mais tranquilo em relação ao Atlético. Por quê? O Cruzeiro é 100% nessa fase da Libertadores. Então ele não tem aquela pressão, aquela obrigação de correr muito e jogar e vencer a partida. Está tranquilo, ao contrário do Atlético. Então, mas mesmo assim, eu acho que o Cruzeiro é superior e vai trazer os 3 pontos. E vai chegar bem no Clássico também. Isso é mais ou menos, né, Guilherme? Porque eu tô pensando que o Bira tá falando que não tem essa obrigação,
mas o objetivo do Cruzeiro agora já é outro. O objetivo do Cruzeiro não é mais se classificar, é ter primeiro, a melhor campanha da Libertadores, porque tem 100%. Então a pressão por esse objetivo amanhã no Mineirão, pela torcida, tudo, para conseguir isso, vai ser grande também. Ah, com certeza. Inclusive, eu até fiz essa pergunta para o Mano Menezes em relação ao cenário após o jogo com o América. Se esse cenário o deixava impressionado, se era além daquilo que ele imaginava ou se estava dentro das pretensões. Falando, inclusive, das metas do Cruzeiro, que vai enfrentar um Huracan, que é o lanterna do Grupo B da Libertadores, um Cruzeiro que já conseguiu classificação à final do Campeonato Mineiro, um Cruzeiro que pode aí brigar por essa primeira colocação geral, e ele me fez um questionamento. Você acha que esse jogo com o Huracan vai ser fácil? Eu falei, claro que não, imagino que você também pense da mesma forma. E ele falou a respeito desse jogo, que é um jogo diferente, justamente por conta desses detalhes. Querendo ou não, é uma pressão também. Não é uma pressão da parte negativa, que você precisa de um resultado para classificar, mas é uma pressão por resultado positivo para que o time possa ser o primeiro colocado e ter essas vantagens na fase seguinte, nas fases seguintes. Então o Cruzeiro tem também uma pressão, mas que tem sabido administrar justamente por isso, porque é algo que pode ser positivo e não negativo. Você tem o time titular? Você acha que hoje o Cruzeiro tem um time titular daquele que o torcedor sabe de cor, que não tem dúvida nenhuma? Por exemplo, se ele colocar amanhã a força máxima, quem seria? Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Romero, Rodriguinho na armação, centralizado, Robinho pela direita, Marquinhos, Gabriel, Fred. Essa é a base do Cruzeiro. A única dúvida na cabeça do Mano Menezes é realmente ali a ponta esquerda, a dor de cabeça boa para o treinador, porque tem o Marquinhos, Gabriel, tem o David, tem o próprio Rafinha, tem o Pedro Rocha chegando agora e tem a situação do Thiago Neves para ver como vai encaixar nesse time. Mas a base da equipe, o torcedor sabe, a imprensa sabe, tá todo mundo já sabendo o padrão de jogo do Cruzeiro. E o primeiro treino do Pedro Rocha foi ontem, viu, Breno? Com o grupo, ele que foi apresentado na semana passada, a gente acompanhou, treinou bem, uma boa movimentação, os titulares ficaram na academia, o Pedro Rocha esteve em campo, inclusive fez um gol na atividade, um belo gol após trocas de passes bem intensas, então ele vai se encaixar até de forma tranquila, imagino eu, porque a gente vê que o Cruzeiro tem um time encaixado. Aconteceu a mesma coisa com o Rodriguinho, aconteceu a mesma coisa com o Marquinhos Gabriel. O que entra na minha cabeça de diferente em relação ao Pedro Rocha e esses outros dois que eu citei, é que o Pedro Rocha não fazia um jogo inteiro há bastante tempo. Se não me engano, foi em setembro do ano passado que ele jogou 90 minutos, né, lá na Rússia. Então, ele ficou um tempo parado, apesar de estar treinando. Pode ser que ele tenha um pouquinho a mais de problema, mas vai se encaixar perfeitamente, na minha opinião. Bom, vamos dar uma passadinha então agora com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá, o Kleber Soares acha que amanhã vai dar Cruzeiro 2-0. Eric de Lagoa Santa, na minha opinião, o Cruzeiro tem os melhores elencos do Brasil. Amarildo de Souza, Cruzeiro com o elenco que o Mano dispõe, com certeza irá fazer um jogo com excelência contra o Huracan. O time está dando show em campo. Agora, Luciano, Vinícius Moreira, você comentou aí já da escalação, mas ele quer saber, na sua opinião, qual que seria a escalação ideal do setor ofensivo do Cruzeiro? Boa pergunta do Vinícius Moreira. O importante não é definir exatamente um time titular. Não tem que ter essa obrigatoriedade de ter um time titular definido. É até um erro nosso, já falei isso aqui em outros programas, num calendário apertado. Tem que ter um rodízio realmente ali em todos os setores do campo. Hoje, o quarteto ofensivo, para mim, ideal, se for para escolher exatamente um time titular, é o Rodriguinho na armação, o Robinho pela direita vem muito bem, o Marquinhos Gabriel também encaixou muito bem e o Fred, é claro, centralizado como o centroavante. O Rafinha vem entrando bem, pode jogar como ponta esquerda, como ponta direita. É sempre o 12º jogador do Cruzeiro. E Thiago Neves, Bira? Thiago Neves já está à disposição do Mano. Será que banco amanhã? Sem dúvida. Eu acho que o Thiago Neves, que já disse aqui várias vezes, é um grande jogador, um jogador de decisão, mas vai ter que ficar sentadinho no banco esperando a oportunidade, porque não tem o porquê mexer nesse time que está dando certo, que está vencendo, que está convencendo. E eu acho que o banco também não vai fazer mal a ninguém, não. É um baita de um jogador. Pô, o Cruzeiro tem o Thiago Neves no banco, né? Eu acho que... E tem que voltar aos poucos, não está totalmente confiante. Porque depois volta e aí erra tempo de bola e tal, o torcedor começa a pegar no pé. Então eu acho que o banco vai fazer bem agora para ele. Vamos falar mais de Cruzeiro aí no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança.
Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, aproveitem, baixe o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto. É bem prático e bem mais barato. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Vou falar na... Inclusive...